Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no meu, no seu, no nosso Ribeirão em Movimento, há mais de 10 anos no ar, levando informação, entretenimento, discutindo causas daqui do nosso município, estadual e nacional. E hoje a gente vai falar de algo muito importante, que é a questão da inteligência artificial. Como que está essa questão nos bancos escolares? Os jovens estão se inteirando, está tendo uma formação que de fato prepara essa juventude? Então, se você se interessa por esse assunto, fica comigo. E tem mais, hein? Vamos falar da Nova Smart, uma empresa aí organizada pelos trabalhadores, mas vamos começar agora falando de tecnologia e informação com esse professor que é apaixonado por esse assunto. Estou aqui, professor Miguel Leme, prazer ter você com a gente, para falar desse projeto. É um projeto que vai escolher alguns estudantes do ensino médio, é isso? Isso, é um prazer estar aqui, poder passar um pouco dessa parte do projeto. O projeto ele é um projeto que nasceu dentro do Supera Park, né? Hoje nós temos alguns apoiadores, e ele vai ocorrer dentro do Supera Park em Ribeirão Preto, e o projeto é específico para alunos do ensino médio de escolas públicas, exatamente, escolas públicas. São apenas 10 vagas. E esse projeto ele está em culminância com o NASA Space Apps. Em novembro, nós temos no dia 14 e 15 um evento da NASA, que o aluno já vai ser preparado para participar do hackathon da NASA também. E o projeto é totalmente gratuito. Fala para a gente, você que é, né, um responsável por esse projeto, que trabalha inteligência artificial focado na formação do estudante do ensino médio. A gente estava conversando aqui, você já trabalhou em escola, já deu aula em escola estadual. Você sentiu essa necessidade e desenvolveu esse projeto? Foi daí que surgiu essa ideia? Isso, perfeito. Durante as minhas palestras, durante os meus treinamentos, eu senti que haveria necessidade da gente formar esse público mais jovem e não meio corporativo. Sim. Né? Então, foi onde nós tivemos essa necessidade de criar esse projeto para que a gente traga tecnologia, inovação e inteligência artificial para todos os jovens, iniciando agora com o ensino médio. Claro que a ideia é a gente ampliar esse projeto aí, trazer até mesmo para o ensino fundamental e outras classes que nós temos. Mas, ô Miguel, quem está nos assistindo, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, ainda é um termo muito vago, eu vejo. Porque, assim, muita gente às vezes pode pensar em robô inteligente, pode pensar nas ferramentas como o ChatGPT, o Claude e muitas outras, né? O Gemini. Que inteligência artificial a gente está falando aqui para esse aluno? É para saber trabalhar essas ferramentas? Na verdade, o projeto ele segue um cronograma onde nós vamos falar do projeto de vida do aluno, aonde ele quer chegar, o que são tecnologias emergentes. Nós vamos ter até impressão 3D, junto com inteligência artificial. Nós vamos ter desenvolvimento de diversas automações que o aluno pode utilizar. Então, assim, é um projeto bem amplo. Que tipo de IA ele vai usar? Todas. Então, ele vai entender como se comunicar com a IA, como pedir para a inteligência artificial, porque não é só pedir. Como eu peço, como eu trabalho com a inteligência artificial. E hoje nós temos muito essa parte da automação, e o aluno vai estar ali na prática, atuando junto com essa parte da automação e da inovação também. E são algumas vagas, né? Não são, assim, para todos os estudantes. Nesse início, para quantos estudantes que têm interesse vão poder participar? E como que vai ser esse critério de seleção? Nós temos apenas 10 vagas para o projeto. Tá? Esse critério de seleção vai ser através das inscrições. Nós vamos tentar selecionar os alunos que estão mais perto do Supera Park, mas caso nós tenhamos alunos que estejam distantes também irão participar, e vai ser um critério de seleção. Primeiro, escola estadual, ensino médio, aquele aluno que tem interesse na área de tecnologia, então nós vamos fazer uma pequena entrevista com ele para que ele seja selecionado, porque nós queremos alunos que queiram aprender, que queiram entender inovação, que queiram aprender inteligência artificial e automação. Falando até do robozinho, né? Nós vamos criar um robozinho lá. Vai criar um robô também? Sim, com certeza. Por exemplo, há muito tempo atrás, as famílias, né, incentivavam os filhos a fazer faculdade, para ser doutor, para cursos tradicionais como medicina, que eram cursos que davam uma certa estabilidade, né, para os jovens, direito. Hoje, no século XXI, a gente pode falar que isso mudou? Hoje, quem não tiver o domínio dessas ferramentas vai ter mais dificuldade para ter um emprego? Boa pergunta. Eu comento muito na faculdade onde eu ministro aula, que hoje o cara da tecnologia tem que entender de negócio, o cara de negócio tem que entender de tecnologia, o cara da saúde, a pessoa de saúde tem que entender de tecnologia. Então, hoje nós estamos numa área, né, que é meio que ministrada de forma geral,
Ou seja, negócio com tecnologia, saúde com tecnologia, tecnologia com saúde, todas as áreas elas estão tendo essa culminância e trabalhando em conjunto, tendo essa interação. E qual vai ser o turno, Miguel, para quem está em casa, já está interessado? Porque tem jovens, por exemplo, na escola que nós temos lá, né, um trabalho na direção, os jovens do ensino médio estudam das 14h30 às 21h30. Então, amanhã está livre. Né? Tem escolas que é no período da manhã, das 7h a 12h30. Que horário seria para que esses jovens possam fazer esse curso? Esse primeiro momento, nós montamos uma turma no período da tarde. Então, são alunos que estudam no período da manhã e aí eles querem trabalhar e fazer o curso no período da tarde. Nesse primeiro momento, nós temos 2 dias de treinamento, da terça e quinta-feira, das 3 da tarde às 5 da tarde. Então, ficou das 15 às 17. É um horário que definimos ali que seria bom para o jovem chegar da escola, conseguir vir. Sim. E nós vamos dar até o passe para o aluno. Ah, vai ter o transporte. Vamos dar o transporte, vamos dar o lanche, todo o material didático vai ser entregue para esse aluno. Completo. Completo. Ele não vai pagar nada. É só ele ter vontade. Só ter vontade e também, né, esse processo de seleção que vai ser feito, né? Que vai ter ali alguns que vão ser escolhidos, né, nesse primeiro momento. Mas vocês têm a ideia de, no futuro, aumentar esse número de alunos? Com certeza. A ideia é nós colocarmos mais polos de desenvolvimento. Além do período da tarde, nós também colocar alguns alunos no período da manhã, aqueles que têm o turno da tarde consigam fazer esse treinamento no período da manhã. Então, a ideia é ter um crescimento exponencial desse projeto. Não só com alunos do ensino médio, como eu disse. A ideia também é, no futuro, a gente trabalhar com alunos do ensino fundamental, aqueles que estão no 8º, no 9º ano. E nós temos hoje os jovens que estão no ensino médio a partir de 15 anos até 17, 18. Então, o recorte para começar é o primeiro ano do ensino médio ou o segundo pode participar, o terceiro? Como funciona? Primeiro, segundo e terceiro ano. Está liberado para participar? Está liberado para qualquer um. E você falou de uma competição também, né, que existe na questão aquele que vocês fazem, aquele trabalho junto com a NASA. Sei que não é o momento, mas para quem está em casa... Vocês já vieram falar sobre esse projeto aí muito interessante, que acontece uma vez por ano, que tem organização também nos Estados Unidos, que é organizar os estudantes para tecnologias novas, né, em parceria com a NASA, é isso? Isso. O evento da NASA é o Hackathon da NASA, NASA Space Apps Ribeirão. Esse evento vai ocorrer esse ano, no dia 14 e 15 de novembro. Já está definido. Isso é no mundo todo, são 150 países que participam. Nós vamos começar a divulgar mais esse evento. A ideia é que esses alunos que participam do nosso projeto estejam nesse evento da NASA como participantes do Hackathon. Nós vamos preparar eles para eles estarem lá. Já vai treinar eles? Sim, eu quero que eles estejam lá para desafios, para cumprir os desafios que a NASA traz também. E o ganhador, a equipe ganhadora desse projeto aí da NASA, ele, como prêmio, vai direto lá para os Estados Unidos, é isso, né? Isso, olha que informação importante. São milhares de projetos no mundo todo. O Brasil, ele é o país que levou já 3 de 10 selecionados. Nós levamos 3 projetos para a NASA. Vitoriosos. Vitoriosos, para você ter ideia de 10. Então, assim, o Brasil ele tem um grande potencial. Para inovação. E nós temos desde 2019 esse evento ocorrendo em Ribeirão Preto. Então, assim, cada ano cresce mais, cada ano é um evento maior. E o Brasil é um país que tem muitas pessoas, né, que conseguem, que são capazes. E tá aí esse evento mostra. Né? Para quem está nos assistindo, aqui no nosso programa a gente está divulgando hoje, e vocês vão começar quando esse projeto nas escolas estaduais? Semana que vem nós já começamos no Supera Parque, né? Então as inscrições vão durante essa semana e começo da semana que vem. Não tem um link na descrição? Tem o meu, vou passar um WhatsApp. Pode melhor. Passar. Então pode quem passar. tiver interesse pode chamar no WhatsApp, que eu já mando o link em vez do Insta, melhor. Tá? Então, pode passar meu WhatsApp? Pode passar o WhatsApp. Então, o WhatsApp é 16 99269 4065. Você vai falar direto comigo, eu já vou mandar o link, as informações. Caso você tenha qualquer dúvida, pode falar no 16 99269 4065. Então, se inscreve, já manda as informações. É nome, né? É escola que estuda, possivelmente, né, Miguel? Eu vou mandar um link para fazer o cadastro. Manda o link e aí vai fazer a seleção. E se você for selecionado ou selecionada, com certeza é uma oportunidade para a sua aprendizagem e para o seu futuro, principalmente, né, Miguel? Com certeza. Bom, queria agradecer a sua participação, Miguel. Tá feito aí o convite para você, não perde tempo. E para você voltar, para a gente divulgar o Hackathon, que é em novembro, não é isso? Isso, 14 e 15 de novembro, data confirmada. 15 de novembro.
que é uma iniciativa primorosa que envolve todos os estudantes, que também você que está aí, pai, mãe, vovó, aproveita essa oportunidade para poder investir, e sem dinheiro, na verdade, né? Investir o tempo, a dedicação para poder ter um futuro aí, com certeza, mais promissor. Com certeza. Miguel, obrigado. Agora não sai daí, porque a próxima entrevista nossa, a gente vai falar aqui sobre a Novismar. O que é a Novismar? É uma empresa aqui de Sertãozinho que inovou não só em tecnologia, mas na sua organização. Então, próximo bloco, a gente vai falar aqui com o advogado Jorge Roque, que participou de um processo onde a Novismar está sendo controlada pelos trabalhadores. Lá em 2013, que ia para a falência, e os trabalhadores retomaram essa empresa, que hoje é uma empresa que tem um legado, não só na tecnologia, mas também na sua própria organização. Então não sai daí. Próximo bloco. Pessoal, olha onde eu estou aqui hoje. Estou em Sertãozinho, do lado de Ribeirão Preto, para trazer para vocês, na verdade, uma nova forma de organização. É uma empresa que em 2013 ia para falência. Mas os trabalhadores e trabalhadoras se organizaram, em vez de ficarem despedidos, estão hoje, na verdade, controlando a empresa. É uma empresa que não tem patrão. Por quê? Porque todos são donos, os patrões são os próprios funcionários e acionistas. E ela não é uma empresa só que inovou nessa forma de organização. Inovou também na sua tecnologia, que vende para mais de 70 países, 110 representações. E claro, faz a história. Nós vamos contar um pouquinho desse legado da Novismar. Então vem comigo conhecer essa história da Novismar. Aê, viu aí? Vem comigo agora para conhecer a Novismar. Nós temos aqui uma entrevista com o presidente, o Libânio, mas está comigo aqui no estúdio, ele que é advogado, já teve também aqui em Ribeirão Preto, passando para dar outras entrevistas na questão política, foi candidato também a prefeito, ficando em terceiro lugar na nossa cidade. Jorge Roque, prazer ter você com a gente, tudo bem? Tudo bem, Sardinha. Prazer é meu, obrigado pelo convite, viu? Então, rapaz, eu estava lá, né, aproveitar que você que está nos assistindo, nós temos uma entrevista com o Haddad também, candidato ao governo do estado de São Paulo, e tivemos aí, né, esse contato com você lá na Smar, que participou de todo esse processo como advogado dos trabalhadores de retomada. A empresa, gente, ia ser decretada a falência em 2013, é isso, né, Jorge? A Smar entrou em 2013 em recuperação judicial. A antiga Smar que tinha proprietários como qualquer empresa privada. Isso. E nós percebemos no curso da recuperação judicial que ela não ia se recuperar, que a recuperação estava sendo fraudada. E aí, tem um artigo da lei de recuperação de falências, na verdade, que é uma lei muito ruim para os trabalhadores, mas tem um artigo lá que permite afastar os donos se demonstrar que está sendo fraudada a recuperação. Isso quase nunca é usado, até onde eu sei, só foi usado dessa vez. Nós tiramos os proprietários, afastamos eles e tomamos pé da situação da empresa. Vimos que a empresa, naquele formato, era inviável. Por quê? Ela devia 2 bi, 300 milhões de impostos. Entendeu? Só de impostos e devia para fornecedores e tal. Qual que foi a saída que nós encontramos? Falir a antiga Smar com continuidade de negócios. Ela continuou existindo, os trabalhadores receberam os créditos dele, em parte em dinheiro, com os bens da empresa que foram liquidados, em parte enquanto ações. Tá certo? Então, hoje eles são acionistas e trabalhadores da empresa. É uma empresa de capital fechado, uma SA, né? Que exporta para 70 países. Então, ela já era um caso de sucesso tecnológico antes, nós temos que reconhecer isso, porque ela é uma das poucas empresas brasileiras que competiam mundialmente, uma das poucas, das raras indústrias que conseguiam competir no mercado internacional. Ela já era isso. Só que ela tinha um problema enorme de gestão. Dever 2 bilhões não é para qualquer um. Sim. Era a maior devedora do INSS do Brasil. Desculpa já te cortar, a gente fez aqui uma pesquisa e parece que os antigos donos, eles fraudaram, né, a questão do imposto, teve alguma coisa assim nesse sentido? Teve vários problemas com os antigos donos, eles inclusive passaram uma época na cadeia por causa disso, né? Ainda, uma coisa que, enfim, nós atuamos para tirá-los lá da empresa, né? Mas uma coisa a gente tem que reconhecer, em nome da verdade, é que eles eram engenheiros que desenvolveram a tecnologia que fez a Smar competir de igual para igual
com a Siemens, com a Emerson americana, com a Yokogawa japonesa, empresas que têm apoios, são empresas oligopólios internacionais com apoios fortes do Estado americano, do Estado japonês, do Estado alemão. Então, esse grupo de engenheiros que erraram na questão administrativa desenvolveram essa tecnologia e nós temos que reconhecer isso. Sim. Tá certo? Agora, olha que fato interessante, Sardinha. Uma empresa que, enquanto propriedade privada, tal qual, estava devendo 2 bilhões e tanto, agora, desde 2016, na verdade, que ela se tornou juridicamente Novesmar 2018, mas na prática, desde 2016, sendo gerida pelos trabalhadores, é uma empresa que está dando lucro, que está pagando todos os impostos e pagando todos os encargos trabalhistas, que ela também devia muito fundo de garantia para os funcionários, gerida pelos trabalhadores. Por isso que a gente considera a Novesmar um exemplo para o país, tanto pela questão da tecnologia, que é um esforço, como eu ressaltei, vem de antes, mas também uma empresa que disputa internacionalmente mercados, né, em tecnologia de ponta, mas também uma empresa que é gerida pelos próprios produtores diretos, pelos próprios trabalhadores. E é muito diferente trabalhar para si mesmo do que trabalhar com o patrão. Sim. Então, um dos grandes segredos da atual Smar, da nova Smar, é o fato do trabalhador também ser dono da empresa. Ele vai trabalhar vai produzir muito mais. Até porque nós temos uma entrevista com o Libânio, que é o presidente, no próximo bloco, e o Libânio estava me explicando essa parte, que é muito interessante e é inovador também, porque quando você tem a figura tradicional de um patrão e os funcionários, e você conhece bem essa organização no sentido do cerne do capital, da mais-valia, da exploração do trabalhador, do trabalho, ele some ali, né? Porque você tem ali a figura dos funcionários que passam a ter os meios de produção, que é uma grande discussão, né? Eles passam a ser proprietários dos meios de produção. Porque a diferença dos trabalhadores para o patrão é que o patrão é dono de toda aquela estrutura. E aí você tem, na verdade, essa estrutura sobre a direção ali dos trabalhadores. É uma revolução, Jorge, é uma revolução dentro da organização capitalista inovadora? Podemos falar assim? Ela não é uma revolução porque ela não muda a sociedade global. Isso. Mas ela é uma forma, local. Mas ela é uma forma revolucionária de gerir uma empresa, de organização. Isso é. E é uma forma que tem potencial revolucionário. Por quê? Porque ela é replicável. Quantas empresas no país poderiam seguir esse exemplo? Nós temos quantas empresas grandes que são devedoras, seja do fisco, Sim. seja, enfim, do sistema financeiro, que poderiam seguir o exemplo da Nova Smar. E quando você tem uma empresa dessa, que você tem centenas de proprietários, que são os próprios trabalhadores, não é só a diferença entre um proprietário e 700 proprietários. Tem uma mudança qualitativa, também de natureza. O trabalhador que é contratado por qualquer empresa, o que ele faz? Ele vai lá e vende a força de trabalho dele. Isso. E vai embora e ponto. Entendeu? Ele não está preocupado com a cadeia global do que a empresa produz, com os resultados. O trabalhador da Nova Smar está. Não é só um trabalho abstrato, para usar Sim. a terminologia do Marx. Sim. Ele tem a visão global, né, do todo o processo. Ele tem a visão global e ele participa das das decisões globalmente. Então, o estímulo para ele, a consciência dele, a produtividade tende a ser muito maior, como tem sido no caso da Smar. Isso é um dos grandes segredos da nova Smar. Agora, eu não posso deixar de reconhecer também que tem figuras lá que são absolutamente diferenciadas. O próprio Libânio, presidente, é um cara que saiu do ITA, direto para a Smar, só tem um emprego. Exato, ele fala isso. E que ajudou a desenvolver tecnologias que se tornaram as principais tecnologias de automação industrial no mundo. No mundo. O Field Bus, por exemplo, que é uma tecnologia Ele fala isso dominante, também. é uma tecnologia dominante no mundo, o Field Bus saiu, foi liderado pela Nova Smar, que vendeu depois essa tecnologia para as grandes, para a Emerson, para a Siemens. As pessoas não sabem isso no Brasil. Não sabem, exato. Isso é no mundo, não é no Brasil que essa tecnologia é dominante, é no mundo. Você vai na Rússia,
é lá na África, na Alemanha. E agora o novo passo tecnológico, que é um sistema aberto, opa, você vai poder comprar uma máquina da Nova Smart e uma da Siemens e elas vão se conversar entre elas, entendeu? A Nova Smart também está liderando esse novo protocolo de automação, que é o OPAS. Então isso tem muito a ver também com a personalidade do Libânio e de algumas outras figuras que estão liderando esse esforço tecnológico na Nova Smart. Não, com toda certeza. E você vai poder conhecer o Libânio aqui conosco na próxima entrevista, que ele fala todos esses detalhes aí dessas inovações. Eu estava lá e conheci até uma moça que está vindo para a Índia. Parece que tem uma filial na Índia também, algo assim. Ela está agora, já tem, né, mas vai abrir uma fábrica na Índia, até novembro, que vai produzir a mesma quantidade de produtos que a fábrica brasileira. Ela tem uma filial nos Estados Unidos e uma na Venezuela também. Exporta para... Ela é uma multinacional brasileira. Uma multinacional brasileira. De tecnologia, na fronteira do sistema tecnológico. Então, é um exemplo único no país. A gente tem muito orgulho de ter participado. Só que nós estamos lutando para divulgar mais esse exemplo. Por quê? Porque isso pode servir o país. Sim. E nós, Sardinha, também a bem da verdade, as empresas brasileiras têm uma dificuldade muito grande, mesmo nos nossos governos, de ter acesso ao BNDES, de ter acesso à Petrobras. Você vê a Smart, ela fica com uma fatia extremamente reduzida na Petrobras. Porque o lobby, enfim, a força desses conglomerados internacionais é gigantesca. E não é culpa dos dirigentes que estão lá, viu? Não é isso que eu estou falando. Em 1995, ou 96, não importa, no governo Fernando Henrique, você tinha uma diferença pela lei de empresa nacional, de empresa, aliás, brasileira, e empresa brasileira de capital nacional. Essa empresa brasileira de capital nacional, ou seja, que os donos forem brasileiros, empresa brasileira é qualquer uma, Volkswagen é uma empresa brasileira, qualquer empresa registrada Sim. no Brasil que tiver uma sede aqui é uma empresa brasileira. A BYD agora é uma empresa brasileira. Agora, antes você tinha essa diferenciação legal, que aí você podia pensar a política de conteúdo nacional a partir dessa diferenciação. Entendeu? Porque nós temos uma política de conteúdo nacional. Mas, por fim da lei, a Emerson, que tem fábrica aqui no Brasil, ou a Siemens, é tão brasileira quanto a Smart. Quanto a Smart. Então, você não tem como fazer a diferenciação. Então, eles captam recursos no BNDES e assim por diante. São empresas brasileiras. Mas a gente sabe que essas grandes multinacionais, basta analisar os balanços dela, porque isso é declarado, pelo menos em parte é declarado, elas se metem os lucros para fora. Exatamente. Então, não são empresas brasileiras. E muitas vezes a tecnologia nem fica aqui, né, Jorge? A tecnologia é lá de fora, diferente da Smart, que sem nenhum incentivo lamentável, devido a vários fatores conjunturais, que ela é de 71, se eu não me engano, né? 75 a Smart, se eu não me engano. 74. 74, né? Governo militar na época, e conseguiu ter toda essa organização, toda essa estrutura tecnológica pelo próprio esforço dos próprios trabalhadores, né? Antes e depois, agora com a Nova Smart. Antes dos trabalhadores e dos proprietários, a gente tem que falar a verdade, claro. Engenheiros que desenvolveram a tecnologia, que enfim, tiveram esse papel importante na história do país, tá certo? Agora, se a gente pensar mais amplamente, como que nós vamos fazer para ter aqui no Brasil uma sociedade desenvolvida? Não dá só para o Estado distribuir renda. Por mais que o Estado faça, tem limite. Limite econômico, limite político, limite social. Você tem que reindustrializar o país. O agronegócio ele cumpre uma função, e isso também tem que ser melhor estudado, mas o agronegócio não dá emprego. Quase não tem mais gente trabalhando no campo brasileiro. Boa parte das receitas do agro também vão para fora do Brasil. O presidente da Associação dos Produtores de Café do Brasil, que é um conhecido meu, estava me dizendo que o Brasil produz 40% do café no mundo. Só 4% da receita fica no Brasil. O maior exportador de café no mundo é a Alemanha, que não tem um pé de café plantado. Olha que engraçado. Não tem um pé de... Mas isso não são só os países ocidentais que fazem. A China não compra nem farelo de soja, só soja em grão. Eles processam tudo lá. Entendeu?
Por quê? Porque você agrega valor lá na China. Claro, você agrega valor lá, gera renda lá. Você gera renda lá. Então, a gente fica aqui... Então, você não consegue ter uma sociedade civilizada, de bem-estar social, com essas bases. Sim. Nós sabemos que o governo Lula, os governos Lula, os governos da Dilma também, lutaram e têm lutado contra esse estado de coisa. Através das empresas públicas, através dos organismos multilaterais que foram criados, os BRICS é para isso, entendeu? Assim, entre outros. A Unasul, que infelizmente esvaziou, a CELAC e tal, que essas daí esfriaram. Mas ainda nós não conseguimos superar essa condição de termos uma economia que não corresponde às necessidades do povo brasileiro. Jorge, e você falar isso hoje aqui, nós estamos em período eleitoral, é super importante, né? Porque é uma análise de qual projeto de país a gente quer desenhar, porque muita gente que está nos assistindo não entende, muitas vezes, que muitos candidatos a presidente, a governador, estão alinhados com esse projeto de um país submisso aos interesses internacionais. E aí quem está nos assistindo tem que entender, será que esse projeto que eu acho que é mais interessante, que é desenhado, né? Que eu tenho às vezes uma identificação, mas será que esse projeto, ele de fato está sendo um projeto que é de interesse ao povo brasileiro, no sentido de desenvolver sua indústria? Essa é uma questão que tem que ser debatida. O governo Lula, e eu tenho certeza que se o Haddad ganhar também, isso está na prioridade dele, a reforma tributária que o Haddad articulou e aprovou, ela é feita para favorecer a indústria. Essa é a grande finalidade dela. Ela penaliza, digamos assim. Eu, por exemplo, enquanto o escritório, vou ter que pagar mais imposto, é justo. Sim. Tá certo. Serviços, principalmente se você tem um determinado nível de renda, mas a indústria, ela favorece. Agora, você vê o que o Tarcísio fez, que tem a ver com esse assunto da Smart. Quando o Trump anunciou o tarifaço, o Tarcísio, que agora está fingindo que esqueceu disso, apoiou o tarifaço, colocou lá o boné do Trump. A principal cidade, a cidade que sofreu mais prejuízo no Brasil, foi Piracicaba. Cidade da nossa querida, inclusive, deputada Bebel. Exatamente. Foi Piracicaba, foi a cidade mais penalizada, eu vi a semana passada no Valor Econômico. Agora, de novo, com o novo tarifaço. E o Tarcísio apoiando o tarifaço. Não, e aqui na região, além de Piracicaba, Franca, né? Que é um polo calçadista também aqui do lado. Sertãozinho foi muito prejudicado. Sertãozinho. Entendeu? Então, ou seja, onde teve indústria foi prejudicado. E o governador do estado de São Paulo apoiando. E o candidato a presidente, o Flávio Bolsonaro, o irmão dele sendo o articulador principal disso. Exato. E ele apoiando também. Então, essa turma não se... Essa turma, na verdade, o Brasil foi construído aqui um país de uma elite, em geral branca, contra o resto da população. Essa elite, ela partilha dos modos de vida das classes médias do Ocidente, entendeu? Ela tem acesso a todos os bens de consumo que um alemão, que um americano tem. Mas ela construiu, num país de renda média muito menor, ela construiu um país contra essas pessoas de renda média. Sim. Menor. Exatamente. Então, elas não, necessariamente, elas não têm projeto nacional de desenvolvimento. Um projeto desse para vingar no país é só ancorado no povo brasileiro. E por isso que a figura do Lula não é pelas qualidades pessoais só dele, não, que ele tem muitas, mas a figura do Lula é muito importante para o país por conta do que ele significa. Quanto um líder do povo brasileiro para conseguir emancipar o nosso país. Não, e é o que faz frente a esses... Por isso que o governo Trump, né, inclusive, escolhe seus aliados na América Latina, com o Milei, com agora o Patros na Colômbia, né, e outros países que tem aqui que ele está fazendo esse desenho articulado para poder prevalecer a sua política industrial, sua política econômica. Ele precisa, né, desses candidatos
para esvair ali todo o seu projeto político, né? De submissão. Eu fiquei surpreendido com o vídeo que eles lançaram, o Departamento de Estado americano, na semana passada. Eu nunca tinha visto algo parecido. É a defesa, é a apologia, melhor dizendo, de um imperialismo agressivo. É isso que está lá. Não ressuscitando porque ela nunca morreu, mas esposando abertamente a doutrina Monroe. Exato. Então, os Estados Unidos, eles não conseguem mais competir com a China em termos econômicos. Se você pega um carro chinês, hoje um americano, o carro chinês é melhor e mais barato. O que eles estão fazendo? Tentando, pela política, com base nas armas, recuperar um espaço que eles perderam economicamente. Eles querem tirar, ou conter, ou reduzir a influência chinesa na América Latina. Isso não precisa perspicácia para saber disso. Isso está sendo dito, explícito. No vídeo eles falam isso. Não, essa semana agora saiu também o pronunciamento do Trump, não sei se foi no X, que ele fala que a América Latina de fato é dos Estados Unidos. Ele fala isso abertamente. Nunca mais vai deixar de ser. Entendeu? É assim que termina o vídeo. Oficial. Sim. Não é um vídeo lá daqueles malucos. Tiraram de uma reunião escondida. Não é daqueles malucos da extrema-direita americana. É aberto. Que compete com o Brasil para ver quem tem mais. Entendeu? Exato. Esses blogueiros que ficam Sim. falando que o Barack Obama era um clone, essas coisas. Ou o Lula é um clone também, tem um monte aí espalhado. No Brasil compete com os Estados Unidos. Viu? Compete. Que está quase em pé de igualdade. Lá talvez eles estejam um pouquinho na frente. Mas, então, assim, nós estamos vivendo uma situação gravíssima. E o Lula é o único... É a única possibilidade que nós temos hoje no país de sustentar a soberania nacional e conseguir brechas para o desenvolvimento. Porque mesmo para os nossos governos é muito difícil isso. Não, está provado aí. Por conta da realidade econômica e social brasileira. Exato. Isso para superar precisa de uma revolução. Não tem outro caminho. Uma revolução, uma transformação. Você precisa contrariar muito interesse de uma vez. E é só com um processo mesmo mais profundo de transformação que vai conseguir isso. Agora, de qualquer forma, você consegue abrir brechas. Você imagina se ao invés de uma SMAR, nós tivéssemos 100 SMAR, 1000 SMAR no país. Era outra conjuntura, com certeza. Muda a conjuntura, né? Entendeu? Então, isso daí você vai replicando, vai desenvolvendo em cadeia, vai tendo efeito multiplicador. Então, é muito interessante, e o Haddad visitou a SMAR. Você vai mostrar aqui. Vamos mostrar, inclusive entrevistamos ele lá, na própria SMAR. Eu já levei muita gente lá, viu, para visitar. Levei a Bebel, deputada Bebel estadual, o deputado federal Arlindo Quinalha, levamos também o Zé Dirceu, o ex-ministro Berzoini, Luiz Marinho, ministro do Trabalho, já visitou a SMAR também. O Arlindo Quinalha e a Bebel foram mais vezes. Agora, levamos bastante gente lá. O Gilmar Tato visitou também a SMAR. Então, hoje, o poder político, o Berzoini, né, eu falei. Sim, falou. O poder político conhece do nosso campo o que é a SMAR. E o que representa. Principalmente. Acho que o Haddad disse nessa visita à SMAR que ele tinha pensado um projeto de lei para transformar essa saída que nós demos em algo para o país. E até pediu minha ajuda agora para estar formulando isso, e óbvio que eu vou ajudar, né, enfim, incondicionalmente. Mas o poder político conhece. Então, isso é um exemplo replicável e absolutamente transformador, revolucionário nesse sentido, de uma organização empresarial absolutamente distinta das que a gente conhece. Com certeza, e necessária. Jorge, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez. Nós colocamos à disposição o programa para todas as pautas, se você quiser trazer também, né? E agradecer, com toda certeza, a toda a família SMAR, ao Libânio, a todo o grupo SMAR, que é um orgulho para nós aqui do lado, e tenho certeza, as pessoas não conhecem essa história e o que significa esse projeto aí da SMAR para a vida dos trabalhadores e pensando no futuro também em possibilidades. E, claro, você, seu pai, que esteve também, né, dentro desse processo colaborando com os trabalhadores. Muito obrigado. Eu até chamei,
eu ia te ligar antes, até chamei meu pai para vir aqui hoje. Não, podia ter vindo. Ele não veio por conta de coisas lá do escritório, mas eu chamei para ele vir aqui, aí se você quiser, convide ele outro dia. Com certeza. E seria interessante uma sugestão. Bom, primeiro, parabéns, viu, por você estar interessado nesse tema, que é muito importante. Agora, seria interessante, para você analisar, para você considerar, entrevistar o Libânio, entrevistar trabalhadores da Esmar, fazer uma série de reportagens Sim. sobre a Esmar de lá. A história das pessoas. A história das O Libânio eu pessoas. entrevistei e vai passar aqui agora. E ele conta todo, porque ele começou lá, na verdade, como, não vou falar office boy, mas começou num cargo, né, bem abaixo ali, e hoje é o presidente da empresa. Porque você vê a visão, né, dos também antigos donos da Esmar. Eles faziam parceria com o ITA. Então o pessoal formava, alguns já iam trabalhar Já direto para a Esmar. trabalha lá dentro. Entendeu? Atrelado ao desenvolvimento já, né? Atrelado a um projeto Exato. de desenvolvimento e de pesquisa. A Esmar incentiva muito mestrado, doutorado, entendeu? E é o que traz, na verdade, dividendos de fato ao país, né? É a pesquisa, é a ciência. Então, Sardinha, uma reportagem investigativa sobre os processos de desenvolvimento tecnológico da Nova Esmar Com toda certeza. e sobre a forma hoje de organização de gestão da Nova Esmar é interessantíssima. Inclusive os conflitos que tem. Por quê? Você tem trabalhadores hoje dentro da Nova Esmar que são donos. E você tem trabalhadores que não são. Sim. Que não são acionistas. Como que vai ficar essa relação? Exato. Como se dá isso, né? Quais são os dilemas ali do dia a dia? Você tem trabalhadores que são acionistas que estão trabalhando ainda. Que aí querem PLR, etc, etc. E você tem acionistas que são ex-trabalhadores que não estão mais trabalhando. Que só querem divisão de lucros. Então, é uma história também com conflitos. Claro. Entendeu? Mas agradeço pelo convite e também parabenizo pela iniciativa de estar falando desse tema, porque esse tema, de fato, a gente podia ficar aqui muito tempo falando. Com certeza, dá mais que um programa. Eu queria agradecer mais uma vez, viu, Jorge? E parabéns pelo seu empenho, pelo trabalho, por pensar Ribeirão e ajudar também a formular política para o nosso estado, para o nosso país. É um grande orgulho ter um quadro como você aí nas nossas fileiras pensando nesse país. Muito obrigado. Viu? E você não sai daí, porque agora tem entrevista com o Libânio, presidente da Esmar, e depois com o nosso candidato ao governo do estado de São Paulo também, o Fernando Haddad. Então, fique aí. E claro, depois tem a TV POS com as últimas informações do Magistério e a TV O Demo com o Chico Poli. Até. Pessoal, agora a gente está com o Libânio Carlos de Souza, que é o presidente atual da Esmar. E a gente vai conhecer um pouco da história dele, que disse aqui para nós que a primeira empresa que você começou a trabalhar... Isso, 40 anos. 40 Eu anos. saí do ITA e eles mandaram um ônibus para buscar um pessoal para visitar. Eu vim visitar e junto com um colega nós ficamos. Então, 40 anos na empresa. 40 anos. E quando você iniciou aqui na empresa, que função que você ocupava? Então, eu era engenheiro de desenvolvimento, né? Júnior, e eu entrei na empresa no dia 6 de janeiro de 1986, no dia do lançamento do Plano Geral de Desenvolvimento número 2, que é o plano de produtos que estavam sendo desenvolvidos. A capa desse plano era uma propaganda da Hyundai nos Estados Unidos. E o plano era para lançar a marca Esmar no mercado internacional. E assim nós fizemos, né? Eu entrei para ajudar nesse plano e quando foi em 1988, a gente participou da nossa primeira feira internacional lá em Los Angeles, Anaheim, introduzindo a nossa linha de produtos para o mercado internacional. Olha só, e nessa época que você iniciou aquela empresa, era diferente de como é hoje, não é? Olha, naquela época havia uma vibração muito grande no país porque tinha reserva de mercado. Então, as empresas estavam desenvolvendo alguns produtos aqui. Umas estavam só colocando o nome no produto. A Esmar não, a Esmar realmente desenvolveu, aproveitou aquela brecha para realmente fazer os desenvolvimentos aqui no país. E aí, essa investida do mercado internacional foi até para se proteger. Olha, esse pessoal um dia vai vir disputar com a gente aqui dentro. Eu vou ficar forte se eu for disputar com eles lá fora primeiro. E aí nós nos fortalecemos, né? A empresa conquistou o mercado internacional, mas não só isso. Quando foi em 92, nós lançamos para o mundo uma tecnologia chamada Fieldbus,
E a Smart, com medo de ficar para trás, quando ela percebeu, nós éramos os First in Field Bus. Tanto é que o nosso slogan por muitos anos foi Smart, First in Field Bus. Então, com isso, a empresa conquistou uma imagem no mercado internacional, como empresa de tecnologia, porque a gente trouxe para o mundo uma tecnologia nova, né? E aceleramos o projeto, achando que ia ficar para trás. Quando a gente entregou o projeto, a gente estava na frente. Né? E nos valeu muito, porque aí o mundo conheceu, né, o poder de inovação da Nova Smart. E até esse momento, com o processo de decreto de falência da empresa, que aí inicia outro processo, como que foi esse processo que resultou no que é hoje, né? Que é uma empresa onde os funcionários, os trabalhadores são acionistas? Então, a empresa, apesar desse destaque todo em termos de inovação, ela tinha uma deficiência muito grande administrativa, né? E, infelizmente, ela entrou num processo de recuperação judicial em 2013, né? E quando foi em 2016, foi decretado a mudança de gestão e eu fui escolhido para poder, a partir daí, conduzir essa fase nova da empresa. Que em 2017, né, foi decretada a falência da antiga empresa e a gente foi nomeado para poder assumir a direção da empresa em 2017. E aí estamos com a empresa totalmente recuperada, trabalhando no azul desde então e voltamos a fornecer para o mundo. Hoje estamos em 70 países novamente. 70 países. Né? E olha o que aconteceu. Nós somos First in Field Bus, uma janela tecnológica que foi aberta lá atrás. Quando foi em 2018, abriu uma nova janela de oportunidade, uma tecnologia chamada OPAS, Open Process Automation Standard. E agora a Smart está liderando essa tecnologia, né? A prova disso é que na FenaSul, o que está acontecendo ainda agora, nós temos lá 4 autoridades que vieram do exterior, né, nos visitando, porque a Smart é uma referência nessa nova tecnologia. Nós estamos fazendo um programa de lançamento da tecnologia, serão 50 cidades no mundo que vão ter a visita da nova Smart, falando do OPAS, o Standard, o padrão dos padrões e a indústria 4.0. Né? Já fizemos 33 dos 50 eventos. E esse produto inovador, para quem está em casa e não conhece esse mercado, né, ligado à indústria, de fato, o que ele faz? Para onde vocês vendem? Para que empresa que vocês vendem? Qual que é o produto que vocês vendem e que já demonstrou pela história que é um sucesso? Então, olha, a gente faz instrumentação para fazer automação das plantas. A gente fala muito na indústria 4.0. O que é uma indústria 4.0? É aquela indústria que está completamente automatizada, onde os seus processos estão todos aperfeiçoados com o uso de automação. Então, quais são os produtos nossos? São os equipamentos que você coloca na indústria para automatizar. E qualquer indústria? Indústria de automóveis? Qualquer indústria de automóveis, de petróleo, na bioenergia, papel e celulose, na alimentação, na bebida, né? Todas essas empresas, elas têm processos. E nesses processos, eles precisam medir pressão, densidade, temperatura, volume, vazão. Né? Na hora que você fornece um produto de uma empresa para outra, você precisa medir quanto produto você forneceu. E você quer medir de forma precisa, para você não ter prejuízo, você vai pagar pelo produto. Então você coloca um instrumento da Smart para medir. Vocês vendem produtos para a indústria? Para a indústria. Nosso cliente de vocês é a indústria. E agora nós estamos entrando numa nova área, que é a área de saneamento, que já é um outro segmento. O que nós percebemos? No setor de saneamento, há uma lacuna muito grande de automação. E os produtos que são vendidos não são robustos. Imagine você num fornecimento de água. Se
Se você tem um problema e deixa de fornecer água por algumas horas para a comunidade, o que vira? Vira reclamação, né? Problema para a comunidade. A Smart está desenvolvendo um atuador elétrico robusto para ser usado na área de saneamento. E vai ser um produto brasileiro, né? Então, em vez de você, quando você tem um problema, ficar esperando alguém lá de fora vir resolver o problema para você, você vai ter um serviço, né, de gente brasileira comprometida com o nosso mercado. Com o mercado gerando emprego no Brasil. Hoje a Smart é de Sertãozinho. Isso. Mas já está ganhando o mundo, pelo que você falou. São 70 países que vocês fazem comércio. Exatamente. Estamos, né, trazendo divisa para o país. Então a gente vende produtos. Tem 110 países que têm produtos nossos. E nós temos 70 representantes. Alguns vendem para outros países também. Agora sim, qual foi a principal mudança, Libânio, com relação a essa nova estrutura? O que diferencia a Smart, que tem um trabalhador que é acionista, de uma empresa tradicional do mercado de vocês? Qual que é a principal diferença para o trabalhador que está aqui, que também é acionista? Como funciona isso? Olha, a gente ouve muito falar, né, que quem engorda o gado é o dono do dono, né? Imagine, nós somos donos da nossa empresa. É muito diferente quando você trabalha, né, para a sua própria empresa. Somos 684 donos. Não é fácil, né? Se você olhar em termos de estrutura, de organização, é um desafio. Mas, por outro lado, tem a grande vantagem da gente saber que nós estamos fazendo pela empresa que é nossa. Então, mas, por exemplo, salário, como vocês decidem? Porque se todo mundo é acionista, como que fala? Eu acho que eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar menos. Como na prática? você tem dois chapéus. Um chapéu de colaborador. Isso. Você é trabalhador, você trabalha na empresa e tem... Aqui nós temos uma política de cargos e salários, né? Quem faz aquilo, em qualquer lugar, ganha aquilo. Ou seja, não pode ter diferenciações. Então, é uma empresa justa. Então, esse plano de cargos e salário, ele é baseado no que o mercado paga, né? Então, a gente faz correção. Se o mercado está pagando mais, a gente corrige a nossa tabela, né? E se tem uma política justa, todo mundo vai estar mais satisfeito e sabendo que está seguindo a política. Mas que tem empresa. o lucro, porque o lucro fica normalmente com o dono dos meios de produção. Olha que interessante. E aqui, que os meios de produção em tese são os trabalhadores. Como que é essa questão do lucro? Então nós temos a visão dupla aí. O lucro da empresa vai como dividendos para os acionistas. Mas, se a empresa está tendo lucro por causa do desempenho do colaborador, ele também é um elemento. Sim. O acionista entra com capital, certo? As ações são dele. E o trabalhador entra com o trabalho. E se isso virou resultado, ele também tem o que receber. Rendimento. Então nós temos o PLR. Então nós temos uma política de PLR, a participação nos lucros e resultados, que vai para o colaborador. Então todo mundo está satisfeito. Ele fez o papel dele bem de colaborador, ele vai ter PLR. Mas a empresa também está bem, gerou lucro, ele vai receber dividendo. Então quem é colaborador e acionista vai receber 2 vezes, não faz mal. Só para ter uma ideia, qual que é a média de salário hoje para entrar na Smart? A média, não o mais alto nem o mais baixo. A média salarial hoje que entra aqui na Smart. É em torno de 5 mil. A média? A média. O salário da empresa, né? Mas nós temos, né, o auxiliar que ganha o salário mínimo do Estado, né? Não é o salário mínimo do Brasil, é um salário mínimo um pouco mais elevado, né? Mas a gente tem também muitos engenheiros, porque nós mexemos com inovação. Sim. Então, a média traz o valor para em torno de 5 mil. Libânio, queria agradecer, parabenizar você por essa experiência que eu acho que é única no Brasil, né, de uma empresa onde os trabalhadores iam ficar desempregados, vocês se organizaram e hoje são os proprietários da empresa, que é uma luta aí de todos nós, né, trabalhadores e trabalhadoras, para ter aí uma empresa que seja socialmente justa e equilibrada como é a Smart. Esse é um grande desafio, né? E a gente está muito satisfeito aí com os resultados que a gente está tendo, né? Um fator importante, né, ressaltar é que a gente tem uma visão, né, muito humana do negócio, por sermos colaboradores, né? Somos todos colaboradores aqui, né?
Então, a gente tem uma política de ISG, né? Publicamos o nosso primeiro relatório de ISG, né? E onde a gente tem, por exemplo, uma semana artística, uma semana que a gente traz a arte para uma empresa que é de tecnologia. Olha que né? interessante. A gente também tem a semana da inovação. Uma empresa de inovação precisa ter uma semana da inovação, né? Nós temos uma festa junina que a gente chama toda a comunidade. Então é um evento para trazer a comunidade para dentro da empresa. Então são valores que a empresa cultua. E isso gera para a gente esse relatório de ESG, né, que a gente está preocupado. O que é ESG? Desculpa, ESG são as regras que o mundo está colocando para a sustentabilidade. Uma empresa é sustentável se ela olha para o lado do meio ambiente, que é o environment, o E é do environment, que é o meio ambiente, né? O S é do lado social, ou seja, aquilo que você faz para a comunidade. Então, o fato da gente fazer um trabalho comunitário e trazer a comunidade para dentro, a gente poder ajudar as instituições de caridade, né? Com as festas, com os bingos, as pizzas, quer dizer, tudo isso mostra uma responsabilidade. A empresa tem que estar em sintonia com a comunidade, né? E o G é de governança, ou seja, você tem que ter regras claras, né? E de forma transparente, porque as pessoas possam olhar e falar: nossa, essa empresa realmente está sendo justa, né? Ela faz isso e ela comunica que faz isso. Sim. Ela não esconde nada, ela é transparente. Que maravilha. Isso aí, com toda certeza, é mais que um exemplo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Ficamos por aqui e veja as imagens da Smar, que faz história mesmo. Ele bom. Parabéns. Obrigado, gente. Pessoal, estamos aqui em Sertãozinho hoje, acompanhando aqui a agenda do pré-candidato a governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad. Fernando Haddad, prazer ter você aqui novamente no Ribeirão Preto. Fala pra gente, hoje o estado de São Paulo e de Ribeirão Preto, nós temos um problema muito grave na área econômica, que é a centralização do governo em São Paulo mesmo. Qual que é a política pública que você vê dentro do seu plano de governo para descentralizar esse governo que está tão centralizado no estado de São Paulo? Olha, eu acho que a melhor forma de descentralizar é levar serviços públicos de qualidade. Por exemplo, nós estamos estudando a possibilidade de um hospital regional nas regiões, de decidir a cidade, mas há os estudos preliminares que nós estamos fazendo e a insuficiência de lei. Nós estamos vendo se o hospital aqui resolve ou se o hospital regional vai ter que ser necessário. Isso é uma forma. Quando você leva um Instituto Federal para uma cidade, é uma forma de descentralizar oportunidades. Quando você leva uma UPA, quando você leva uma delegacia da mulher, 24 horas, está descentralizando o serviço de uma maneira correta. O cidadão quer de serviços públicos de qualidade nas proximidades da sua comunidade. Então, isso está faltando. Está faltando estágios medicinais bem mantidas, porque não está faltando transferência de recursos que manter, está faltando compra de equipamentos, de prova. Então, uma série de coisas eram distribuídas pelo governo. E o Tarcísio foi cortando isso tudo e centralizando investimento e dando uma quantidade desse. É isso que ele pode de interior que é descentralização do futuro. Então, e tem um detalhe, a gente está aqui em Sertãozinho, para vir até que já tem um pedaço. Aí uma reclamação constante do povo ribeirão-pretano, de Sertãozinho, essa questão dos pedágios, Haddad. Caso você seja governador, existe uma alternativa, não sei se é o Flow, que ele está também querendo apostar, ou alternativa que seja possível as vias serem bem conservadas, mas sem pagar pedágios abusivos, como a gente vê há muito tempo no estado de São Paulo. O problema é que nas renovações da concessão não está sendo feito um recalque do equilíbrio financeiro contemplado. Porque, bem, quando você, no começo dos concessões, pedagiou, era para duplicar via, era para manter via. Você não tem mais esse investimento. Agora, só a manutenção, cada um ficou no preço que ele tinha quando era preciso de tinha alguma coisa errada nos contratos. E é por isso que está espalhando
Eu falei, pô, uma tecnologia boa, mas está sendo mal implementado. Está sendo colocado em lugar errado, preço errado, sem avisar a pessoa que ela está pesada, multando quando a nossa pagador sai, o pedágio que ela nem sabe, passou. Coisas desse tipo é mais resistente. Eu não estou corrigindo. E por último, Andar, a gente podia deixar de perguntar sobre educação. Nosso programa é muito assistido por professores, basta a TV APOESP no final, e hoje os professores, tanto o sindicato APOESP, questionam muito esse governo, que está pela plataformização, né, do ensino. Você foi ministro da Educação e sabe muito bem, né, um dos pais do ProUni, né, a mãe a gente sabe quem é a dona Estela Haddad, e diante desse cenário, né, de professores se afastando, temos cerca de 160 professores afastados mensalmente devido a essa questão da saúde mental. Qual que é o projeto para você dialogar com os professores que, de fato, o professor vai olhar para o Haddad e falar, agora sim vai ter mudança do que está aí, porque a gente quer mudança. Qual seria a principal mudança na área de educação? Se tem uma coisa que eu falo alto e bom som, é ter esse projeto pedagógico, porque assim vai no. Depois não está dando certo. São Paulo caiu da 3ª para a 10ª posição de qualidade de ensino médio. Isso é inaceitável. 9 estados da federação, 3 dos quais com muito menos recursos que São Paulo, Piauí, Ceará, Pernambuco, estão mostrando um grau de eficiência, de gestão muito superior ao educativo da Secretaria de Educação. O professorado que me conhece, eu fui prefeito, eu fui ministro da Educação. Não se faz nada contra o professor, você faz com o professor. E esse projeto político pedagógico foi desenhado de cima para baixo. Você está trocando o livro didático por slide. Você está burocratizando o serviço de informação via plataforma. Está sobrando pouco tempo para preparar a aula. É gestão, estamos errando mesmo. Fora a formação de professores, que não está recebendo a devida atenção. Muita ETEC que tinha boa infraestrutura, não tem, não foi feito investimento. Fora que a formação não avançou, os ETECs e FATECs tiveram um crescimento ínfimo, o ensino de tempo integral do ensino médio não avançou, zero, nada, praticamente, né, à luz do ensino superior. São Paulo tem 24% de educação integral, Piauí tem 81%. Vai tendo a diferença. Então, nós vamos recuperar isso. E a boa notícia é a seguinte: é muito ruim, mas São Paulo tem a força para reagir. O estímulo correto, muito rapidamente. Não precisa esperar a eternidade. Ela não é valorizada e não é colocada à sua disposição a última tecnologia disponível. Nós não trabalhamos com inteligência artificial, nós não trabalhamos com o BO, Boletim de Ocorrência Autorizado, nós não trabalhamos com a consolidação de dados informatizados para orientar o patrulhamento e a investigação, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, respectivamente, o patrulhamento da Polícia Militar e a investigação da Polícia Civil. Não temos isso. Nós estamos na idade da pedra. E nós não temos um levantamento institucional presidido pelo governador. Eu vou puxar para a minha mesa a presidência do gabinete institucional e vou dar assento para a Polícia Federal e para a Polícia Federal. Eu não tenho preconceito contra a Polícia Federal, pelo contrário, eu tenho conceito contra a Polícia Federal. É um grande instrumento de combate ao crime organizado. E eles vão poder se sentar no meu gabinete como se fossem parceiros do Estado, são, e não vou ficar disputando protagonismo. É o Estado contra o crime. Não é essa, eu isoladamente, outros isoladamente, vamos nos unir em proveito do combate. Muito obrigado, Haddad, ficando por aqui. Um grande abraço. Segue a gente aí, mais informação para você sobre a visita do pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, e também vamos entrevistar aqui o presidente da empresa, a Smart. Você não conhecia aí uma iniciativa que é diferenciada em todo o Brasil. Vem com a gente.